Nesse vídeo, você vai ficar sabendo quando o consumidor pode se livrar da taxa de corretagem cobrada em seu contrato de multipropriedade. Eu sou Laiane Ildefonso e advogada da Angel. Nós estamos comprometidos em ajudar pessoas que têm problema para cancelar o seu contrato de multipropriedade de todo o Brasil. Atendendo essas pessoas, eu identifiquei que a grande parte delas assinava um contrato de multipropriedade e quando procuravam uma empresa para cancelar o seu contrato, se surpreendiam com a cobrança de uma taxa que é chamada de intermediação ou corretagem. Afinal, será que realmente é justo fazer o pagamento dessa taxa para conseguir cancelar o seu contrato? O que é a taxa de corretagem em contrato de multipropriedade? Nos contratos de multipropriedade, que o consumidor adquire uma fração de tempo compartilhado em um imóvel, é bem comum ter a cobrança dessa taxa de corretagem. Isso acontece porque durante o processo de compra, na maioria das vezes, você é acompanhado por um corretor de imóveis e a taxa de corretagem é destinada a ele para a realização dos seus serviços. O valor cobrado equivale a uma porcentagem do valor total da aquisição da sua fração comprada no imóvel. Para você entender melhor, esse valor pago pela taxa de corretagem não se confunde com o valor que você deverá pagar pela aquisição do seu bem. Taxa de corretagem em contrato de multipropriedade. Saiba quando e como pode ser cobrada legalmente do comprador, inclusive em caso de cancelamento de contrato. Como eu acabei de te explicar, durante a sua compra, é bem provável que você tenha um acompanhamento de um corretor que fica responsável pela venda e ele vai querer receber a sua comissão pelo serviço que foi prestado. Mas é importante se atentar quando o comprador fica responsável por realizar esse pagamento. A cobrança será transferida ao comprador quando realmente houver a intermediação do corretor na venda e desde que ele seja previamente informado sobre o valor total da aquisição da sua unidade de multipropriedade e o valor que será destinado à taxa de corretagem. Além disso, os valores deverão ficar expressos e destacados em seu contrato. Cobrança abusiva da taxa de corretagem em contrato de multipropriedade por ausência de contratação efetiva do serviço do corretor de imóveis. Primeiramente, é importante destacar que, embora a obrigação da taxa de corretagem por si só não seja abusiva, desde que respeitadas as condições corretas que deverão ser repassadas ao consumidor. Porém, em muitos casos, há abusividade na cobrança porque a venda não é realizada por um corretor de imóveis, e sim por um próprio funcionário da empresa. Ou seja, mesmo acontecendo isso, o consumidor é cobrado de uma taxa que sequer houve a efetiva contratação do serviço de um corretor de imóveis. Além do mais, o valor é incluído em seu contrato sem as devidas explicações e orientações. E você só descobre sobre a irregularidade na cobrança dessa taxa após ter assinado o seu contrato e procura desfazer a sua compra. Em situações assim, é bem comum o valor ser cobrado na totalidade do seu contrato, não havendo destaque necessário para que o comprador entenda a informação que foi repassada no momento da venda, ou até mesmo não ser previamente comunicado e se surpreender com a informação em seu contrato. Por isso, saiba em quais situações o valor pago da taxa de corretagem poderá ser restituído. Primeiro, ausência da intermediação do corretor na venda. Segundo, omissão na informação e destaque no contrato sobre a cobrança da taxa de corretagem. Terceiro, atraso na entrega do empreendimento após o prazo de tolerância de 180 dias da data informada pela empresa. E por último, qualquer motivo que seja causado pela empresa e que prejudique o comprador para manter a sua contratação.
Processos judiciais que afastaram a cobrança da taxa de corretagem em contrato de multipropriedade que foi cancelado. Para ilustrar o que eu acabei de te explicar, eu trouxe 3 julgamentos de processos do Tribunal do Paraná e vou explicar sobre cada um deles. Primeiro caso. A decisão do juiz, nesse caso, afastou a cobrança da taxa de corretagem por ausência de prova da contratação com o intermediador da venda, além de ter a cobrança incluída no valor total do contrato, sem a especificação do valor a ser cobrado do comprador. Segundo caso, a cobrança foi considerada abusiva e retirada do consumidor por assinar um contrato sem destaque da taxa de corretagem e o valor cobrado sobre a totalidade do que deveria ser pago no contrato. A venda foi realizada por um funcionário da empresa com vínculo empregatício CLT e que não configura a figura de um intermediador. E por último, nesse outro caso, o consumidor também não ficou responsável em realizar o pagamento da taxa de corretagem por ausência de provas da contratação de um intermediador durante a compra. Essas informações foram retiradas das próprias decisões dos tribunais e é nítida as inúmeras abusividades que podem ter quando é realizada a cobrança da taxa de corretagem. Como a maioria dos contratos de multipropriedade são padronizados, muitos deles possuem a cobrança dessa forma. Por isso, fique esperto e se isso se repetir com você, você saberá o que fazer após assistir esse vídeo. Como advogada especializada em cancelar contratos de multipropriedade, hoje o que eu posso fazer é te encorajar a buscar os seus direitos. Se precisar, conte com a gente e até o próximo vídeo.